Oi, eu sou a Maine e eu queria falar em relação à Metamorfose do Kafka. Essa aqui é uma das minhas leituras favoritas e que me impactou de certa maneira. Foi algo que me deixou reflexiva por um bom período de tempo. Nessa história a gente encontra o Gregor Samsa, que é um caixeiro viajante, e ele basicamente dedica a vida inteira dele ao trabalho. Acontece que em determinado dia ele fica impossibilitado de fazer isso, que era justamente o que ele já se dedicava, porque ele se vê metamorfoseado em uma criatura. Ainda assim, o primeiro pensamento dele não é sobre o porquê ele tá daquele jeito ou como ele vai sair daquela situação. Na verdade, o primeiro pensamento dele é sobre como ele iria pro trabalho dele. Ele pensa no trabalho. Ele não pensa sequer nele mesmo ou naquele estado. Acontece que no único dia em que ele deixa de ir trabalhar é o dia em que o gerente vem atrás dele falar em relação ao trabalho dele, até mesmo reclamar sobre isso. Mesmo ele sendo extremamente exemplar no que ele fazia e dedicar uma boa parte da vida dele àquilo, ainda assim, ele não era valorizado da maneira devida. A verdade é que o Gregor, ele sequer gostava do trabalho dele. Ele só estava ali porque ele precisava ajudar a família dele financeiramente e com as dívidas que eles tinham, já que nenhum deles trabalhava por si só. O Gregor, ele sustentou nas costas o peso de continuar num trabalho que ele não gostava e continuar se mantendo em um ambiente que sequer fazia ele bem, um ambiente que não trouxe nenhum tipo de benefício para ele. Ele só estava ali porque ele precisava. Ele precisava daquilo para sobreviver. Acontece que depois de ele se ver transformado nessa criatura, ele não tem mais muitas opções do que fazer, não tem como ele ir para o trabalho, não tem nem muito como ele sair do próprio quarto, porque ele tem dificuldade de locomoção e ele não consegue se comunicar. Sabendo disso, a Gretchen, a irmã dele, começa a ajudar ele. Ela leva comida, ela limpa o quarto, ela faz coisas por ele. Acontece que ela não fazia aquilo por, tipo, bom grado, digamos assim. Ela fazia aquilo para poupar o pai e a mãe daquilo. A mãe até que se preocupa com o Gregor e ela se pergunta se ele voltaria a ser quem ele era. Mas enquanto eles se veem nessa situação, eles começam a pensar neles mesmos. Eles pensam sobre como eles iriam sustentar a casa agora que o Gregor não podia mais fazer isso. E eles começam a ver ele como um problema, como um estorvo. Acontece que o Gregor, mesmo nessa situação em que ele era visto como um estorvo pelos pais e pela irmã, ele ainda assim ele pensava com carinho neles e ele queria fazer algo por eles. Ele só não podia. A situação vai piorando aos poucos, porque cada vez mais a Gretchen não quer mais fazer parte daquilo, ela não quer continuar mantendo ele ali. A relação mais complicada da família em relação ao Gregor é definitivamente a relação que ele tem com o próprio pai. O próprio pai, ele vê o Gregor de uma maneira assim, meio estranha, digamos assim. Considerando que na primeira vez em que o Gregor ele tenta sair, quando o gerente ainda tá lá na casa, no início, o Gregor ele é basicamente batido pelo próprio pai, ele sofre agressões para ele voltar pro quarto. O que eu enxergaria como o pai dele, vendo ele naquele estado, enxerga ele como uma vergonha, de certa maneira. O pai dele não acolheu ele em momento nenhum. E tanto a mãe quanto a irmã tinham nojo dele. Isso porque o Gregor, uma vez, ele foi visto pela própria mãe e
Ela não soube lidar com isso. O que acontece é que o Gregor, ele tinha ainda as memórias do que ele já tinha sido um dia dentro daquele quarto em que ele tinha que ficar, porque ele não conseguia sair de lá. Ele chegou a pensar sobre a própria vida, sobre como ele só fazia tudo aquilo no trabalho pela família dele, mesmo que ele tivesse insatisfeito. Ainda assim, ele continuaria naquela mesma situação se ele pudesse. Tudo pela própria família dele. O que acontece é que quando a família dele vê que ele não ia sair daquela situação e que não tinha muito o que fazer sobre isso, eles começam a tratar aquilo cada vez pior, aquela situação. Eles não veem mais ele como o irmão ou como o filho. Eles veem ele como um estorvo, basicamente. Eles não enxergam ele como uma pessoa a mais. Eles não enxergam ele como o Gregor que um dia ele foi. Então, nessa situação, eles vão e acham os próprios empregos e eles começam a se virar por conta própria uma vez na vida deles, já que o Gregor que dava conta de tudo, o Gregor que sustentava a casa, o Gregor que fazia tudo para conseguir quitar as dívidas deles. O primeiro que achou o emprego foi o pai dele. E, inclusive, fora a primeira discussão inicial em que simplesmente ele é empurrado e em que o pai bate nele para voltar pro quarto, ele acaba também tendo outra discussão com o Gregor ainda pior, em que ele joga maçãs no próprio filho e uma das maçãs acaba presa no Gregor. Essa maçã que ficou presa no Gregor, ela vem a começar a infeccionar e nenhum deles tem coragem de fazer nada em relação a isso. Eles nem sequer querem chegar perto do Gregor. Enquanto isso, o Gregor continuava pensando em todos eles com carinho e querendo a presença deles por perto. O que é um contraste muito forte. Você vê a família dele tratando ele dessa maneira e ele continuando vendo eles da mesma forma que ele sempre viu, com carinho e respeito. O que acontece é que essa maçã é o que alavanca para futura morte do Gregor. O Gregor que já não tinha mais forças, ele não queria mais se alimentar, ele não queria mais se mover e mesmo se movendo, ele tinha dificuldade de fazer isso. Ele ainda assim, ele esperava pela irmã que depois que arrumou um trabalho, praticamente abandonou ele de vez. Ela parava de levar a comida, parava de fazer coisas por ele, como no início ela fez. Ela simplesmente parou de se importar. E isso entristecia o Gregor. O quarto em que ele ficava simplesmente vira um quarto para guardar coisas que eles não queriam, tipo um quartinho da bagunça ou algo do tipo. E sei lá, era algo complicado pro Gregor. O Gregor, ele continuava querendo a presença dos familiares deles, mas enquanto isso, eles estavam focados na própria vida, agora que eles não dependiam mais do Gregor para trabalhar por eles. Ainda assim, eles enfrentavam problemas, obviamente, mas eles não precisavam mais do Gregor. O Gregor não era mais importante nesse nível. Agora eles dependiam deles mesmos, eles faziam as coisas por eles mesmos. Então, do que valia o Gregor agora? Ele estava lá, naquele quarto,
esperando por alguém, torcendo que alguém viesse até ele. Mas a verdade é que eles não estavam interessados nisso. O Gregor tinha sido deixado de lado. Acontece que ele não resiste. A ferida dele vai piorando cada vez mais devido ao ataque do pai dele. E ele acaba falecendo. Quando ele falece, os familiares, eles choram. Mas o choro deles não soa como um choro de quem perdeu um familiar importante. Não soa como alguém que perdeu uma figura que eles estimavam. Na real, o choro deles soa como um alívio. Do tipo, agora ele não tá mais aqui, a gente não precisa mais lidar com ele. Eles estavam aliviados em não precisar mais ter que ver o Gregor ou ter uma mínima interação que fosse, que eles já quase não tinham. Ainda assim, o Gregor o tempo todo, ele dedicou a vida inteira dele a cuidar da família dele, ficou num trabalho em que ele não gostava, tudo por eles. Enquanto isso, eles agradeceram a ele dessa maneira. Mesmo no último momento dele. Eles não pensaram sobre tudo que o Gregor tinha sacrificado por eles, o quanto ele tinha se dedicado por causa deles. Eles só pensavam na figura em que eles viam agora, eles não pensavam sobre o que ele já tinha sido ou o que ele já tinha feito por eles. No momento em que o Gregor precisou, eles não estavam lá por ele verdadeiramente como ele estava lá pela própria família. A verdade é que o Gregor, ele não era mais útil para nenhum deles. Por isso que ele foi tratado dessa maneira, basicamente destratado. O que é triste, porque mesmo no último momento dele, ele pensa na família dele com tanto carinho, com tanto amor, com tanta devoção, de certa maneira. E enquanto isso, do lado deles, eles enxergavam ele assim. Isso me fez pensar bastante por um bom período de tempo, porque até que ponto você é útil para alguém? Até que ponto você importa para alguém? Quando você não tá mais fazendo algo por eles e é você que tá precisando de ajuda, de apoio. Quando o Gregor precisou, eles não estavam lá por ele como ele esteve, e essa é a grande questão. Eu poderia dizer que eles foram egoístas de certa maneira, egocêntricos, mas eu não sei muito bem como definir. Mas a verdade é que o Gregor gastou a vida dele se dedicando por pessoas que não podiam fazer o mesmo por ele. E é basicamente isso que a gente tira da metamorfose. Nem sempre as pessoas elas vão estar lá por você da mesma maneira que você vai estar lá por elas, ou vão se dedicar e ajudar você no máximo que possa, mesmo que você faça isso por elas. Às vezes, você não vai receber na mesma intensidade. E no final é isso.